Amém? Também cumprimento a todos que estão nos assistindo pela internet, tanto ao vivo, quanto aqueles que vão assistir a gravação depois também. Cumprimento a todos vocês em nome da Igreja Batista em Vila Galvão, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e, sobretudo, edifique a fé, segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos abrir um texto bíblico, em Tito, capítulo 2, versículo 11, eu convido as crianças a se retirarem para o culto infantil, para que possam também edificar a fé delas, conhecer e nutrir aquelas que já têm. Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos hoje para a segunda parte da nossa mensagem de domingo passado. Mesmo se você não ouviu a primeira mensagem, não tem problema, embora ela está gravada aí na internet disponível. Estaremos concluindo o título da mensagem, que é: o que as igrejas devem ser ensinadas pelos seus pastores à luz das Escrituras para viverem pela fé. O título ficou grande mesmo, para ser bem abrangente. O que as igrejas devem ser ensinadas pelos seus pastores à luz das Escrituras, a fim de viverem pela fé, parte 2. Nós vamos trabalhar hoje dos versículos 11 ao 15. Entretanto, nós vamos começar com a leitura do versículo 11. Eu estarei lendo na minha versão NVT, nova versão transformadora, e os irmãos podem me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Amém. Curva a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, poderoso e eterno Pai, adoramos o Teu nome, reconhecemos a Tua santidade, te agradecemos por esse culto e pedimos que o Senhor abençoe agora os nossos corações, a nossa mente, que pelo calor do Teu Espírito Santo, o mover da Tua graça, o Teu poder, nós possamos ser alimentados, compreender a Tua palavra, receber luz de Deus sobre o que a Bíblia diz, a fim de que possamos ser fervorosos, a fim de que possamos ser adoradores, vivendo a Tua palavra. Nós assim te pedimos e suplicamos, Senhor. Lembra-te de que eu preciso da Tua graça, Senhor. Que eu diminua, desapareça, e que assim o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a construção de uma vida espiritual leva anos. Quantos anos? Exatamente os mesmos anos entre a conversão e a morte. A construção de uma vida espiritual leva anos, e nós precisamos não apenas entender, mas aceitar esse fato. Entretanto, a direção dessa construção sempre é o Evangelho de nosso Senhor. Tito está dizendo aqui que a graça de Deus foi revelada, a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Deus, para cumprir os seus propósitos, a todos aqueles que serão salvos, nós temos aí graça abundante para que possa resgatar para a vida eterna. E essa verdade, ela é maior do que a nossa própria vida, do que a nossa própria existência, do que as nossas próprias necessidades desse mundo, e também os nossos desafios, sejam eles emocionais, no casamento, financeiros. Buscar a Deus por causa dos nossos problemas, acima da construção da vida espiritual, é muito pouco diante do plano de salvação que Deus vem executando na nossa história humana. Faz parte. Deus, em sua bondade, já nos ajudou em muitas questões, desde pagar um boleto bancário até uma cura. Deus faz isso porque Ele é bom. Mas
quando nós colocamos a busca da construção da vida espiritual, da perseverança dos santos, abaixo dos nossos problemas, nós estamos errando feio, batendo no poste, quando falamos em relação a evangelho. Como Deus nos ama e quer consolar o nosso coração das aflições da vida, nós sabemos disso e cremos nisso, e isso é maravilhoso. Nós podemos confundir as prioridades. Só que, mais do que consolar, Deus quer nos dar ânimo para vencer os desafios. E eu não estou falando ainda dos desafios da vida, os desafios espirituais, de perseverança. Então, cristão, aquele que realmente se converteu, ele não vai se converter todos os dias. Eu me lembro de uma vez um irmão, embora bem intencionado no coração, dizendo: você tem que se converter todo dia para Jesus. A conversão é uma experiência única na vida cristã. Mas a perseverança, sim, ela é diária. Você tem que perseverar todos os dias. E para isso precisamos buscar santificação pelos meios de graça. A palavra de Deus, a oração e a comunhão com os irmãos da igreja. A vida da igreja, né? Isso vai nos dar ânimo para vencer tempestades espirituais, o pecado, o diabo, e aí também o que vier depois. Não vai ser difícil de nós termos vitórias, de nós termos ânimo para viver, força para existir. Parece que nesses nossos dias difícil é viver. Está difícil viver. Eu me lembro uma vez estávamos numa aula de inglês e uma moça compartilhou assim, a pergunta do treinamento ali era: quanto tempo você quer viver? Ou alguma coisa assim. E ela falou que queria morrer cedo. Uma moça jovem, muito jovem. E eu falei: mas por que você quer morrer cedo? Porque a vida é difícil. A vida é difícil. Mas isso não é necessário a partir do momento que nós entendemos a ação de Deus no nosso interior, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Existem lobos em pele de ovelha, mas também existem pastores em pele, lobos em pele de pastores também, lamentavelmente. E na televisão nós encontramos um tipo de fé que nos diz que Deus vai nos dar vitória e paz. E a maneira, embora isso seja verdadeiro, a maneira como isso é ensinado é que Deus vai nos dar vitória e paz resolvendo todos os nossos problemas, de preferência no atacado. Ele vem, cura, resolve pagar casamento, te dá uma empresa, carro, helicóptero. Para isso basta você pingar o dinheiro no cofre desses reinos humanos, para que eles possam te iludir e trazer isso para a sua mente. Então, Deus faz, sim, isso é verdadeiro. Mas ninguém deve buscar a Deus achando que o alívio vai ser só retirando os problemas. Deus, ele vai agir em você e em mim. Ele vai agir no nosso interior. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Evangelho, quando alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus em seu contexto, da maneira em que essa graça foi revelada, nós temos força espiritual, ânimo para vencer as aflições. Então, pode acontecer o que acontecer. Em primeiro lugar, na sua vida espiritual, na luta contra o pecado, na renúncia da carne, nas batalhas contra o diabo, a graça te faz forte. Uma vez buscando força para isso, os boletos, o casamento, os problemas emocionais e todas essas coisas serão desdobramentos. Vão acontecer naturalmente na nossa vida. Deus sabe tudo o que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Então, Jesus disse:
Busque em primeiro lugar a solução para seus problemas e a mensagem do Evangelho há de lhe acompanhar. Foi isso que Jesus disse? Não. Não foi isso que Jesus disse. Estamos falando aí sobre viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que primeiro buscar o reino e a sua justiça, a fé bíblica. E as outras coisas vão ficar esquecidas. As ansiedades da vida Deus vai nos deixar de lado, sem nos dar consolo, ou no máximo nos dando consolo? Não. Elas serão acrescentadas. Elas virão na sequência. Então, a prioridade não é buscar em primeiro lugar a solução, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o justo não vive da solução dos problemas, mas da fé que foi revelada pela graça de Deus, sendo fiel a Deus, independente das circunstâncias. O mundo, a carne e o diabo, como dizia o querido e falecido Rousseau Chet, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, abraçá-lo, tirar uma foto com ele. Escreveu um livro sobre esse tema, o mundo, a carne e o diabo. E esses obstáculos, com relação aos quais nós precisamos das vitórias de verdade, esses obstáculos estarão sempre nos distraindo, tirando foco, não permitindo que venhamos a construir a nossa vida espiritual, que está acima de qualquer tempestade, está acima de qualquer aflição dessa vida. Sob essa perspectiva bíblica, espiritual, cristã, é importante nós entendermos o seguinte: a nossa vitória não está sempre relacionada às coisas saírem como nós queremos. O entendimento de vitória é isso. Mas está relacionada a não darmos mais a dimensão e a importância que dedicamos aos problemas. Na medida em que entendemos que mais importante é a eterna vida que Deus nos deu e que tudo mais é transitório e que teremos tribulações, mas nós seremos diferentes para enfrentarmos. As tribulações que você e eu vamos passar são as mesmas que as pessoas passam. Veja, o mundo não vai mudar por nossa causa. Não vai acontecer isso. O mundo vai continuar, em alguns aspectos, até piorando. Nós podemos despontar em tecnologia, muito bom. Medicina tem feito avanços muito bacanas, muito bom. Mas moralmente, espiritualmente, estamos num declínio notório. As últimas eleições presidenciais foi uma das coisas que mais se falou, independente do candidato, mas se falou muito sobre isso. Essa necessidade de moralização que nós temos da nação. Então, olhamos as circunstâncias, olhamos os problemas. Será que Deus não está me ajudando? Mas a pergunta é: será que eu estou entendendo o que é a ajuda de Deus? E será que eu estou buscando essa ajuda de Deus, que é para mudar a mim, para me fortalecer, para me tornar mais capaz e mais sábio, e também para que muitas dessas circunstâncias cumpram o processo de santificação na nossa vida, para conseguirmos perseverar, como nós falamos, que tem que ser algo todo dia? Precisamos então de foco espiritual. Jesus era um homem extremamente focado nos propósitos do Pai, e ele teve o ânimo necessário para vencer o mundo, a cruz, a morte, o pecado, o diabo. Portanto, problemas, depressão, angústia, você e eu vamos passar. Salmos é um livro maravilhoso. Salmos é um livro que levanta nosso ânimo, mas em Deus, buscando primeiro a
Deus, não Deus fazendo um milagre, uma mágica, mas fazendo um verdadeiro milagre, através do nosso interior, como também fez com Jesus. Veja, a mensagem do Evangelho ela é tão poderosa que Tito, que nós estamos aqui lendo, estamos trabalhando nessa noite, ele era um gentio convertido ao cristianismo. E ele recebeu uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Essa carta que nós estamos vendo de Tito, que foi de Paulo para o pastor Tito, no primeiro momento, a fim de trabalhar a igreja de Creta, foi uma das últimas de Paulo, recheada de sabedoria, recheada de conhecimento, de fé, de experiência da fé cristã, mas sobretudo, sempre com a inspiração divina para revelar os propósitos de Deus, pela graça, como nós lemos no versículo 11. Essa mensagem tocou Tito tão profundamente, alguns comentaristas acreditam que ele inclusive deixou a sua família, imagino que não mulher e filhos, mas a sua família de origem, a fim de dedicar-se ao Evangelho, à missão de Deus. E aqui eu estou falando missão de uma forma integral. Missão não são só missões, alcançar pessoas, alcançar povos, como nós vimos aqui hoje de forma tão bonita no momento missionário, mas a missão é algo mais completo. Tito foi movido pela mensagem, ajudando Paulo a edificar a igreja de Creta. Inclusive uma antiga tradição cristã afirma, e isso foi registrado pelo historiador Eusébio, que Tito depois ele se estabeleceu nessa igreja de Creta, se tornou o pastor daquela igreja local, até uma idade avançada. Então veja, tanto a mensagem do Evangelho, quanto o entendimento do que Paulo estava escrevendo para ele foi tão forte, a palavra tocou tanto, que Tito se devotou àquela igreja, para a glória de Deus. E o que ele ensinou por tantos anos nessa igreja? O que ele direcionou aquele grupo de cristãos? Vamos continuar então olhando os versículos 12 e 13. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos nesse mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é um texto belíssimo, porque afirma a divindade de nosso Senhor Jesus. É um dos textos que afirma de maneira muito clara a sua divindade. Isso é muito importante para a fé cristã. É inegociável a divindade de nosso Senhor. E o que Tito tinha que ensinar? Um comentarista bíblico disse assim, que esses dois versículos são as doutrinas fundamentais resumidas. Em dois versículos temos um resumo. E eu fiz ainda uma síntese, numa frase, um aforismo, que é uma definição prática, objetiva, de algo que estamos tentando entender, que é renunciar ao erro e escolher os acertos. O que é perseverar todo dia? É renunciar ao erro todo dia e escolher os acertos todo dia. Todo dia. Todo dia. Não pela nossa força, mas por essa graça do versículo 11. Não pelos nossos méritos, mas pela santificação, que é uma obra soberana de Deus, uma iniciativa de Deus na vida daqueles que Ele salva. Entendendo que erro e acerto é aquilo que está definido na palavra de Deus, e não naquilo que o ser humano acha. Renunciar, portanto, é uma peça fundamental do discipulado, tanto quanto escolher o bem. Então, justo viverá pela fé. Não são os problemas, em primeiro lugar, que nós temos que buscar solução, mas sim a renúncia ao erro e a escolha ao acerto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus, o governo de Deus. Deus governa pela sua palavra, sobre a minha alma, sobre a alma de todas as pessoas que creram em Cristo Jesus, conquanto Ele seja soberano sobre todas as pessoas.
E essas definições, é importante que elas sejam bíblicas, porque algumas pessoas podem até dizer assim, não, eu creio em Deus. Deus e eu nos entendemos. Deus me entende, eu falo com Ele. Eu não duvido que Deus entenda a pessoa e que a pessoa fale com Deus. Agora, não vamos dizer biblicamente que Deus responde aquilo que a pessoa está pedindo, quando não está alinhado com a vontade de Deus. E não podemos também dizer que, ou essa pessoa não pode se dizer cristã, pelo menos não na definição bíblica do que é cristão. Portanto, não basta um rótulo, dizer eu sou cristão. Precisa o conteúdo. Uma garrafa de refrigerante com rótulo escrito o nome do refrigerante, vazia, não nos fornece o que precisamos se queremos tomar o refrigerante. Nós precisamos desse conteúdo. Bom, e o que lemos demais em Tito? Que nesse mundo perverso, nós precisamos viver com, ele fala de 3 virtudes: sabedoria, justiça e devoção. Não está falando ainda de resolver problemas. Sabedoria, justiça e devoção. Virtudes que a fé garante, quando é alimentada pela palavra de Deus. E também a esperança, por isso podemos aguardar da vinda de nosso Senhor, quando então sim vai acontecer o que desejamos. Todos os problemas deixarão de existir. Todos. Pastor, você tem que esperar até lá. Não estou falando isso. Eu estou falando da expectativa de que tudo seja resolvido, de que eu não tenha mais nenhum problema. Vai acontecer. Mas quando você morrer, eu morrer, ou quando Jesus Cristo retornar. Até lá, nós temos que fortalecer o nosso ânimo, para que possamos nós ser fortes, independente do quanto o mundo venha a decair, a nos atingir, a nos ofender, a querer nos humilhar, a querer nos fazer tomar decisões erradas, a querer nos afundar emocionalmente, psicologicamente. Se nós formos mais fortes. E como é que nós nos fortalecemos? Primeiro, com o consolo de Deus. Deus nos alivia. Depois, Deus nos protege com um escudo. E aí Deus nos fortalece para que possamos lutar para viver. O que o Senhor Jesus fez para que nós possamos então viver essas virtudes e ter essa esperança? Versículo 14. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Temos falado e repetido aqui, Deus nos ajudou como amigo. Ele não está cobrando que sejamos perfeitos. Ele está informando aquilo que Ele fez. E aí Ele nos alcança e converte aqueles pecadores que deixarão esse mundo de pecado e vão crer na mensagem de salvação. Serão regenerados por Deus. Poderão então se arrepender, colocar a sua fé no Senhor Jesus, tomar a decisão de receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar. Até aqui, nenhuma linha sobre as barbaridades que vemos hoje, das riquezas da autoajuda, as profetadas e esse salsichão gospel que temos por aí. Salsicha não faz bem para a saúde, nem para a saúde espiritual. Aí ela está rindo. Salsicha não faz bem para a saúde. O que está lá não é bom, nem para a vida espiritual. Em que pese, se às vezes você comer salsicha natural, assim, física, vai fazer menos mal para você, eventualmente, do que se você comer salsicha espiritual.
aí leite adulterado, azeite, aquilo que não é leite, não é alimento sólido. O que temos então, o título da mensagem é que os pastores têm que ensinar, ou ainda você pode ouvir sobre a seguinte perspectiva: o que eu tenho que ouvir? O que eu tenho que ouvir? Do púlpito sai o Evangelho, cuja mensagem produz o desejo e a capacidade de realizar boas obras. Então as boas obras vêm depois, elas não vêm para a salvação, elas vêm depois. E parte dessas boas obras, fazer discípulo, essa é a principal. Viver para Deus, servir na igreja com os dons que Deus deu, e também viver a sua vida com a força e a graça que Deus te dá, pela fé, com as prioridades corretas, buscando o reino de Deus e tendo acrescentada as outras coisas que você precisa também. Versículo 15: ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixem que ignorem o que você diz. Olha que verbos preciosos para o pastor Tito. Ele tinha que ensinar a igreja e depois encorajar. No aconselhamento particular, pessoal, seu pastor deve falar da mesma mensagem da cruz. No dia a dia, pelo exemplo, pela comunhão, pelo amor. Também deve, além de ensinar e encorajar, corrigir. É necessário, às vezes, o pastor pegar o cajado e trazer o ovelhinho e trabalhar aquilo que tem que ser mudado na vida dele. É importante para a igreja. A pessoa, o Leandro, o Antônio, o João, é substituível. O ministério pastoral para a igreja não. Não como domínio, longe disso, isso não existe, mas como pastoreio. Faz parte. Isso também. E não deixar que as pessoas ignorem o que diz. Ou seja, persevera, continua. Não fala uma vez e vê o que dá. Água mole em pedra dura, tanto bate até e fura a dureza dos nossos corações. Embora o coração regenerado ele seja mais disposto a receber dessa água. Tito então precisava perseverar em ensinar isso, e não somente ele, mas todos os servos de Deus. Somos apenas servos, mais nada do que isso. Por quê? Porque é isso que a igreja precisa. Nem sempre é o que a gente quer, mas pela obra do Evangelho, pelo que Jesus fez, Ele programou e planejou isso. E não nos deu somente, não que isso seja pouco, mas não nos deu apenas Jesus, nos deu também o Espírito e a Palavra. Sabendo que iríamos precisar de orientação, de alimento. Dessa maneira, os cristãos então vivem o Evangelho. O Evangelho não é só o anúncio do que Jesus fez, mas é a pregação da sua palavra, a persistência, o andar junto, o discipulado. Isso é viver. E pregar o Evangelho não é apenas falar das boas novas, mas também da perseverança diária. E se os pastores não pregarem, ensinarem, aconselharem com esse foco, a igreja não vai perseverar nesse sentido. É natural. O rebanho precisa ser conduzido. A primeira coisa que o pastor precisa fazer é abrir mão da sua vontade, das suas ideias, e colocar a Bíblia à frente disso, para que possa guiar o rebanho como um servo de Deus. E o rebanho é de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Os discípulos são dele. Se os pastores pregarem somente sobre ansiedade, problemas emocionais, soluções, bênçãos e vitórias, as pessoas vão gostar. E embora isso faz parte da vida, como a gente já falou, e é importante ser tratado pela igreja também, palestras, estudos, algumas pregações podem ser feitas buscando em Deus esse tipo de coisa, cultos de oração, compartilharmos os nossos problemas e orarmos uns pelos outros também. A mensagem da glória de Deus continua sendo o que Jesus fez na cruz. O reino de Deus, o reino dos céus.
sabendo do risco que nós corríamos em andar nas nossas próprias direções, que seriam diferentes, cada um pensa de uma maneira, e não por aquilo que precisamos, Deus então revelou, como nós vemos no versículo 11, pela sua graça, a sua mensagem. E quando começamos essa mensagem, no domingo passado, lemos no versículo 1, o que Tito deveria fazer. E o último versículo do capítulo encerra dizendo o que Tito deve fazer de novo. Nada mais é do que perseverança. Nada mais é do que continuidade. E isso vai fazer bem para a nossa vida. Isso vai nos dar qualidade de vida espiritual. E se você estiver bem espiritualmente, pode vir. O rei Davi disse que com meu Deus eu salto uma muralha. De fato, isso é possível, literalmente também, mas mais do que isso, transpor limites, adversidades que se põe na nossa vida, em primeiro lugar, dando o mundo, a carne e o diabo, e depois o que mais aquilo vier. Por que precisa ser assim? Porque é uma mensagem maior do que a nossa vida e os nossos problemas. E é uma missão maior do que os nossos objetivos. A mensagem do Evangelho é a mensagem de fazer discípulos, de discipular a tarefa da igreja de nosso Senhor Jesus. Inclusive em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, diz que os pastores, aqueles oficiais da igreja, foram dados para que a igreja cumpra o seu papel e para que também a igreja seja edificada, fazendo juntos a obra para Cristo. Não existem sacerdotes especiais. Eu estou repetindo um pouquinho o que falamos no EBD de manhã, porque alguns irmãos não estavam presentes. Não temos sacerdotes especiais, temos responsabilidades. O pastor tem a responsabilidade de ser o líder, aquele que capacita, que cuida e etc. Mas sacerdócio é para todos. E o que um sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele servia. É o que a igreja deve fazer. E ele servia o quê? O que a palavra de Deus dizia para ele fazer. E assim são os cristãos. E assim é aquele que vive pela fé. O justo viverá pela fé. E as demais coisas serão acrescentadas. Amados, nesses 501 anos da Reforma Protestante, devemos lembrar o que eu falei, talvez na primeira mensagem. A Reforma se levantou por causa do desvio da fé. O alvo da fé foi totalmente atropelado, mudado. E às vezes nós mudamos isso sem precisar, achando que vamos deixar de receber algumas coisas que precisamos. Deus, Ele nos dá ampla suficiência em tudo, mas segundo o que nós precisamos e no tempo que nós precisamos, e não o que nós queremos no tempo que queremos. Porque algumas coisas, se forem removidas, deixam de cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Mas quando também são removidas, nós louvamos e glorificamos a Deus. Como o povo, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, cantou lindamente para Deus, mas eles precisavam passar por aquelas adversidades para exercitar a fé. Isso foi necessário. Não a fé para que o mar se abra, mas a fé em Deus e na sua palavra. Amados, que o Senhor nos ajude, tanto pastores quanto as ovelhas, que somos todos ovelhas do Senhor, a sempre desejarmos o puro alimento espiritual para irmos crescendo, nos transformando diante de um mundo mau. O mundo, ao invés de nós nos surpreendermos com o mundo pode se surpreender com a gente. Não por ver um super crente, mas por ver perseverança, fé. O justo viverá pela fé. E amados, isso nos deixará mais forte. Sim, inclui bênçãos concretas, respostas a pedidos de oração, porque Deus é bom. Inclui bênçãos e soluções. Mas, no tempo de Deus, no modo de Deus, e aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. É isso que Deus mais quer do justo que vive pela fé.
Que o Senhor nos abençoe, queridos, e nos ajude a sermos fiéis e sinceros até a morte, como diz a nossa declaração do Pacto Batista. E, queridos, que o justo viva pela fé, sempre por essa fé. Em nome de Jesus. Amém.